Mas, voltando à apresentação do Décio, né, a preocupação que a gente deve ter, como ele diz aqui, que ultrapassamos a fronteira política, científica. O desafio do setor elétrico é como participar da construção social, política, econômica de um país que felizmente pode crescer, pode vir a ser um grande país, né? Até achei interessante esse programa, né, que eu coloquei nesse blog, né, Engenharia, Economia, Educação e o Brasil, para 60 minutos, onde o entrevistador americano da CBS fala sobre a Dilma Rousseff e o futuro do Brasil, algo que nos encanta ouvir, porque finalmente nós vemos alguém lembrando que o Brasil pode, né, evoluir, está evoluindo, está voltando a crescer, né, e no nosso caso merece sempre ponderações sobre a área de energia. Bem, mas quando falamos de energia não podemos esquecer do IBAMA, né, da importância da estrutura ambiental que o Brasil criou, que, por melhores que sejam as boas intenções, o inferno está cheio de gente com boas intenções, né, merecem sempre uma análise, merecem sempre uma otimização. Se alguma coisa fosse perfeita, seria Deus, né? Tudo que é produto da vontade humana, da negociação de seres humanos, está sujeito a correções e a juízos que precisam ser revistos permanentemente. Então, a ideia de substituir combustíveis fósseis por outras fontes, né, é boa, né? Mas a tecnologia em torno do uso de combustíveis fósseis evolui sempre, né? E aí é que entra o nosso desafio, quer dizer, não olhar usinas termoelétricas feitas há 40 anos atrás e comparar com aquelas que podem ser feitas hoje, né? Nós temos que, ao analisar uma opção técnica, a uma decisão da ANEEL ou do governo, ver se de fato ela atende à melhor técnica, o que não é muito comum. Então, o IBAMA, que existe para defender a nossa natureza, vamos dizer assim, ele tem números, né? Números que sempre podem ser contestados, discutidos, né? Mas de qualquer forma, temos também, até num ambiente tão severo quanto o IBAMA, a compreensão da importância de usinas hidrelétricas que estão em obras, Rio Madeira, Tocantins, né, que felizmente vão dar um salto de confiabilidade, de qualidade, de certeza de que o Brasil pode crescer. Porque nós precisamos, quando muita gente que é funcionário público, ou é rica, ou está com sua vida arranjada, pode pôr em questão a questão do progresso, né? Mas a verdade, ou vamos dizer assim, nós temos que criar oportunidades de desenvolvimento no nosso povo, onde milhões de brasileiros ainda sonham com a oportunidade de trabalhar de forma digna. E isso significa oferecer energia, né?
As usinas a gás apareceram como uma das opções de altíssima tecnologia agregada, que de modo geral são importadas e que queimam gás metano e, portanto, produzem CO2, né, como qualquer outra termoelétrica. Não. Alguém pode dizer, pô, mas uma termoelétrica queima carvão, além do CO2, solta outros gases. Sim, mas também existem filtros, existem sistemas de controle disso tudo. Compete ao Poder Executivo regular, a partir da Constituição Federal e dos acordos que o Brasil tem assinado, muitas vezes sem pensar muito, porque da mídia assinar esses acordos é bonito, o cara aparece bem no gibi. O Brasil deve se ajustar a certas decisões internacionais, decisões que esses países desenvolvidos só agora de fato se interessam. Podemos até perguntar quantas vezes a Alemanha, Japão, Itália, França se destruíram. Quantas guerras eles fizeram? Quanto CO2 eles criaram, metano, dos corpos dos soldados abandonados nos campos de batalha. E é óbvio que esse metano deve ter afetado a camada de ozônio, buraco de ozônio e outras coisas. Mas gostaria de ver um cálculo disso, né? A floresta negra, que já não é mais tão negra, a floresta de carvalhos, que foi derrubada para construir a Invencível Armada e que poderia ser refeita a hora que o governo espanhol quiser. Eles preferem plantar oliveiras, né? Dá mais lucro. Então há muita coisa que eles fizeram errado e que nós temos que corrigir. E podemos. Felizmente o Brasil tem coisas que merecem atenção, como a liberação de gás das plataformas, que é de doer. Quando você vê aquele gás sendo lançado na atmosfera, ainda que de baixa pressão, sei lá o que, ele, em vez de ser desperdiçado e iluminar o mar, confundindo os peixes, ele poderia ser aproveitado. Agora, não podemos esquecer nunca que é melhor, se falamos de sustentabilidade, a energia mais ecossuficiente é a que não consumimos. Só que vamos provocar todo mundo. É a energia que nós não consumimos usando automóveis, é a energia que nós não consumimos deixando tudo ligado em casa, é a energia que nós não consumimos comprando produtos sem necessidade, é a energia que nós não consumimos trocando hábitos que demandam o uso da energia. E também até na racionalização do sistema de transmissão, de distribuição. Eu não esqueço, na década de 80, eu trabalhava na área de estudos elétricos da Copel e ficava vendo a quantidade absurda do crescimento das perdas, ou vamos dizer, o crescimento absurdo das perdas de energia elétrica, quando nós tínhamos que transferir volumes imensos de energia do sudeste para o sul e vice-versa. Não porque isso fosse ruim, mas era pela falta real de um sistema de transmissão que permitisse essa transferência de forma adequada. Nós temos, portanto, fatores de competitividade socioambiental das hidrelétricas, né? Criar mais valor com menos impacto ambiental por meio da
eficiência, reduzindo o consumo de recursos naturais, renováveis ou não, e o impacto sobre a natureza. Vejam aí duas diretrizes, né? Uma é nossa, quem decide somos nós, é dentro de casa, é o comportamento de cada um, né? Que é o consumo de recursos que a gente sabe que podem ser otimizados. E a outra é em cima do próprio empreendimento, a necessidade de avaliá-lo de forma que, se houver impactos, também existam compensações, né, para o homem e para a natureza. Quer dizer, é uma pena a gente ver regiões de grande valor natural, fauna e flora riquíssimos, serem destruídos para servirem de reservatório. O estado de São Paulo tem exemplos clássicos sobre isso, nos últimos empreendimentos hidrelétricos de grande porte no estado de São Paulo. Eu me lembro de uma usina aí, não sei o nome dela, que era história, porque ela era super motorizada, tinha um reservatório enorme, cobria uma área enorme do estado de São Paulo. Com certeza, se a intenção fosse fazê-la hoje, ela não teria acontecido. Então, nós temos que ter uma avaliação de impactos sinérgicos e cumulativos da hidroeletricidade na matriz elétrica, na definição de uso da terra e nas prioridades ambientais, assim como objetivos para a redução da pobreza e crescimento econômico. Aí é uma salada russa, né? A redução da pobreza, ela não é um assunto exclusivo do setor elétrico, mas é com certeza algo que pode ser visto de forma proativa. Como podemos contribuir para reduzir a pobreza? Uma delas é valorizando a indústria nacional, é valorizando produtos nacionais e aproveitar cada usina, né, para relocar pessoas de tal forma que elas possam até ter saudades românticas dos tempos antigos. É próprio das pessoas idosas valorizarem o passado, esquecendo o que era o mundo há 40, 50 anos atrás. Então, nós temos que trabalhar para avaliar de forma adequada os custos sociais, e esses custos sociais, eles não se limitam aos empreendedores, tá? Porque se um empreendedor vai fazer uma usina, não é porque ele gosta da usina, é porque a ANEEL disse que ela precisa daquela usina, né? E quando falamos em governo, essa palavra governo deveria ser proibida do nosso dicionário. Não existe palavra pior do que governo. Nós temos que falar em responsabilidade. Isso sim, responsabilidade do povo, né? Representado pelo governo. É um vício de expressão brasileira que é lamentável. O governo paga, o governo decide, o governo faz. Não é o governo. Somos nós que decidimos através dos nossos representantes. Então, a responsabilidade de cada cidadão minimamente instruído, né, ou informado, que o cara pode ser instruído e mal informado, pode ser instruído, bem informado, mas mal intencionado, pode ser instruído, bem informado, mal intencionado e pago por grupos piores. Aí vem crime organizado, e há muitas espécies de crimes, de criminosos, de máfias. Nós temos que olhar isso tudo
e ver aí a divisão de custos, a comprometimento da receita fiscal, né, a viabilização do Brasil, que o povo brasileiro acho que não aguenta mais pagar tanto imposto, só que ele paga impostos sem saber, né? Criaram a figura das taxas, dos encargos, então cinicamente, hipocritamente, talvez o governo fale em alguns impostos, quando na realidade são mais de 50, 60 formas de exploração do contribuinte, do cidadão brasileiro, que precisam de racionalização urgente. Aliás, fico feliz quando vejo o presidente Dilma Rousseff dizendo que a reforma fiscal é uma das prioridades dela, mas que seja uma reforma fiscal democrática, né, racionalizada, inteligente, né, e uma prova da desinteligência da nossa política fiscal é o ICMS e a CID. Quer dizer, prefeitos e governadores são estimulados a valorizar o consumo da energia, não a produção. Eu me lembro na época em que o governo federal determinou o racionamento de energia, que o governador de São Paulo, se não me engano, Mário Covas, foi à imprensa reclamar da perda de receita, porque o ICMS era importantíssimo para eles, não é para Minas Gerais, para o Paraná, para qualquer lugar. Então, impostos que estimulam o consumo de energia são criminosos. Nós temos que valorizar a produção, não o consumo. Os nossos reservatórios, né, com regularização, são poucos. Infelizmente, muito poucos, quando poderiam ser maiores. Lamentavelmente, os xiitas causaram um estrago colossal na racionalização das nossas hidrelétricas. Agora, isso tudo aconteceu por quê? Por do silêncio, né? Nós temos pessoas que se vangloriam de serem extremamente inteligentes, né, que ocuparam cargos de alto nível no governo federal e que não se manifestam, ficam quietas. Isso é ruim, né? Há exceções. Aqui em Curitiba nós temos pessoas brilhantes que aparecem não nas grandes emissoras de televisão, mas nos seus canais da Universidade Federal, de outros aí, discutindo, debatendo a realidade brasileira. Nós teríamos que dar mais espaço para essa gente e estimular a participação. Eu fico pensando como é que esse pessoal aguenta transformar a vida numa inutilidade, né? Eu vou fazer o que eu gosto. Tudo bem, faça, mas guarde um tempinho para o povo brasileiro. Precisa de todos aqueles que de uma forma ou de outra se tornaram mais cultos, melhor preparados. Então, o silêncio em relação à opinião pública sobre a necessidade e conveniências das hidrelétricas, como estratégia de consolidar as mesmas, apesar da gritaria ecológica, pode não ser suficiente para consolidar o setor hidrelétrico. Lógico que não é. A questão não é consolidar o setor elétrico, é otimizar o setor hidrelétrico. Essa tem que ser a palavra. Para nós consolidar, vai chegar um momento em que as grandes hidrelétricas talvez se transformem em grandes aquários, né? Mudem de função, porque alguma fonte alternativa apareça de menor custo, ainda mais num país com grau de insolação como o nosso. No Nordeste, no Norte, na região equatorial, a quantidade de
de quilowatts por metro quadrado é enorme. Uma vez eu fiz o cálculo aqui de Curitiba, o telhado da minha casa, que é pequena, uns 200 metros quadrados, poderia atender às necessidades da rua naquela época. Então, tudo pode acontecer à medida que algum gênio, alguma grande indústria, transforma em produto os melhores produtos em pesquisa. Bem, num futuro próximo, seja pela renovação das licenças ambientais ou no estabelecimento das metas setoriais de redução de emissões de gases, exigirá dos empreendedores novas iniciativas para legitimar seus empreendimentos. Essa é a mina de ouro. Nossos políticos deveriam se debruçar em cima da renovação das licenças, de concessão, inclusive. Eu fico surpreso de ver renovação de concessões sem novas exigências, sem ajustes. Isso é um absurdo. E isso, é óbvio, isso vai entrar na tarifa, vai entrar no custo da empresa. Ninguém faz milagre. Agora, principalmente empresas que já conhecem o comportamento da região, do rio, os problemas, os desafios do povo e da terra, podem fugir dessa palavra cachorra, business as usual. Em inglês deve ser linda. Nós temos que falar em português, parar com esses inglesismos que os economistas adoram usar para confundir o povo. Palavras que poderiam ser simples, de compreensão geral, como negócios como normal, como condição, mas que negócios? Negócio onde todos ganhem, onde haja benefício generalizado, e se isso for feito, a rejeição ao setor elétrico vai diminuir muito. O desafio nasce do temor fundamental de que, quanto mais comunicam, mais geram uma espiral inflacionária sobre as ações de compensação e indenização dos impactos dos seus empreendimentos, aumento de custo e redução da atratividade dos empreendimentos. Por quê? Porque a ANEEL faz o edital, as concorrências para a construção das usinas, e depois o empreendedor pega o mico de ter que negociar com a comunidade a materialização da concessão que recebeu, sem uma válvula de escape, sem uma tolerância em relação ao aumento dos custos. Deveria o processo de custos tem que ser em cima da negociação, antes, durante e depois do empreendimento, sem punir o empreendedor, nem aqueles que são atingidos pelo empreendimento. Agora, para isso é preciso competência. As nossas concessionárias, agências reguladoras, o governo, tem que aprender a conversar. É como o Lula disse na inauguração do túnel no Rio Grande do Sul. Vejam, por causa de uma perereca, quantas pessoas morreram? Poderíamos dizer o mesmo da duplicação da rodovia, da BR-116, lá, subida da Serra para São Paulo. Centenas de pessoas já morreram, porque há uns anos atrás alguém disse que tinha um casal de periquitos lá, que não poderia ser, ou alguns periquitos que não poderiam sair dali. De modo geral, isso é falso, pode ser corrigido, compensado, e o Brasil melhorar. De Florianópolis para o Rio Grande do Sul, é um absurdo a gente ver uma rodovia ainda em mão dupla, num eixo tão importante quanto esse. De Curitiba para Foz do Iguaçu, lá para cima, perto de Foz do Iguaçu, lá
Quer dizer, as nossas rodovias têm que aumentar, temos que fazer ferrovias, nós temos que melhorar tudo para salvar as florestas, né? Para preservarmos, sem raiva até, as árvores. Aqui chegamos a decisões absurdas, como proibir o corte da araucária. Então o que que acontece? Em qualquer lugar, você vê uma araucária nascendo, corta. Por quê? Porque se as autoridades descobrirem que alguma criança plantou um pinhão ali e nasceu um pinheiro, aquele pinheiro passa a ser intocável. Quer dizer, decisões imbecis dessa espécie são criminosas e não poderiam acontecer. Então, os fatores de competitividade, novos paradigmas, né, o famoso branding, a mistura, engajamento da experiência e transparência, são necessários. Vamos, por favor, não use essas palavras em inglês. Vamos falar em português. Né? Então nós temos que ter engajamento, experiência, transparência, honestidade intelectual e responsabilização de quem se mete de pato a ganso, de falar besteira. Né? Nós não podemos valorizar a irresponsabilidade de pseudo-lideranças ou lideranças oportunistas. O paradigma da verdade, a nova ideologia, nós temos que nos acostumar a impor o hábito de falar a verdade. Né? Doa quem doer. A regra é ouça mais, fale menos, fale a verdade. Isso é a regra do sábio. Né? Só depois de numa certa idade é que a gente, talvez freudianamente, perdendo a disposição de conquistar de qualquer jeito, a gente aprenda a ouvir. Só que as pessoas têm que escutar aqueles que aprenderam a ouvir e que precisem falar em nome do empreendedor, em nome da comunidade. Trocar informações úteis, esclarecedoras e relevantes. Poxa, isso é importantíssimo, né? Nada de esconder. Agora temos que ter portais da transparência ecológica, portais da transparência empreendedora, né? Onde, através de grupos de discussão permanentes, todos possam falar, mas com uma observação embaixo: quem mentir, quem disser coisas absurdas, será processado, porque é muito fácil dizer besteira, né? Então, a Google e outros até têm espaço para críticas nos blogs, né, de gente identificada, pessoas identificadas, ONGs identificadas. Então, com responsabilidade, a liberdade é fantástica e a troca de informações é absolutamente necessária. Criar oportunidades para gradativamente desmistificar a aversão pela fonte de energia, se essa foi a decisão após diversos estudos, já que o consumidor não abre mão dos benefícios, mas não deseja o ônus da vizinhança com as grandes usinas. Paciência, que em Curitiba nós temos o Parque Barigui, um lugar maravilhoso. A minha secretária, quando era diretor da URBS, não se conformava de ver a casinha dela desapropriada, onde nasceu, para agora ser um parque para o pessoal andar em volta. Só que, paciência, ela, a família dela, 5, 6 pessoas perderam e dezenas de milhares ganharam espaço, sem falar de passarinhos, de plantas que agora existem ali, felizmente, pela existência do parque. Então não é só na área de energia elétrica que esse problema existe, não. A confiança do consumidor, partes interessadas, impactadas, é baseada principalmente em pessoas e não em marca. Lógico, se você vai lá, fala, olho no olho, com honestidade, né, e pode demonstrar que é capaz de respeitar compromissos assumidos, ótimo.
Agora, isso é papel do presidente da empresa, do investidor, e não de um cara de terceiro, quarto escalão, que ele pode demitir a qualquer momento. E no Brasil, infelizmente, nem papel assinado em cartório vale, porque na hora H o pessoal contrata um bom advogado e diz que aquilo ali não valeu, surgiu algo novo. Então, como diz, comer um prato de sal com outro é muito importante. É olho no olho, é ver, é sentir, cheirar, tocar nas pessoas. Há nas pessoas a vontade, desejo natural de ouvir e ser ouvido. Isso é importante. A sorte se encontra na prudência e o azar na precipitação, né?